A audiência de conciliação entre o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal e os empresários do setor continua nesta quarta-feira. Os trabalhadores suspenderam a paralisação iniciada na segunda-feira pela manhã. Na madrugada desta terça, os ônibus voltaram a circular no Distrito Federal. Uma audiência de conciliação entre rodoviários e patrões no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região garantiu um acordo para a retomada dos trabalhos. A paralisação de 5 empresas de ônibus pegou de surpresa nesta segunda-feira mais de 1.800.000 pessoas que dependem do transporte público, segundo os empresários do setor. Logo no início da manhã, o TRT em Brasília expediu uma liminar em favor das empresas de ônibus para que os rodoviários garantissem 100% das frotas nos horários de pico e 60% nos demais horários. Além disso, determinou também multa de R$ 150 mil por dia em caso de bloqueio de garagens. Segundo a desembargadora, a paralisação de atividade essencial implica prejuízo direto à população. A Lei 7.783 de 1989, que trata do direito de greve, define que os patrões devem ser informados sobre a paralisação com antecedência mínima de 48 horas e que os serviços básicos indispensáveis, como o transporte público, devem ser garantidos em comum acordo entre trabalhadores e empresários. Os rodoviários querem um reajuste de 10% no salário. Em julho, uma outra paralisação tinha garantido um aumento de 4% para a categoria. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Carlos Hernani Dinelli. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, como a gente viu aí, os rodoviários eles decidiram declarar greve ou paralisar, né, iniciar a paralisação de surpresa, né, pegando muita gente de surpresa, e principalmente quem já estava nos pontos de ônibus para ir trabalhar. A falta de um aviso prévio de que haverá uma paralisação já é suficiente para a Justiça declarar a greve abusiva ou ilegal? É um elemento significativo, um elemento que pode realmente convencer o juiz da abusividade da greve, sim. Se isso somados à falta de cumprimento de outros requisitos essenciais para o exercício regular da greve, acho que eu acredito que sim. Quais são as regras que devem ser seguidas aí, já que a greve é um direito do trabalhador, né, garantido pela legislação também? Quais são as regras que devem ser seguidas por sindicatos e trabalhadores para que a greve não seja declarada abusiva, que ela seja legal? Bom, o direito de greve é um direito constitucional, né? Então, ele pode ser exercido pelo trabalhador, mas dentro de regras. Nós estamos num Estado democrático de direito, então existem regras para nós exercermos nosso direito. E tem uma lei, a lei que regula o exercício de greve, que estabelece requisitos mínimos para que a greve seja considerada legal, né? Que é a realização de uma assembleia, a aprovação da greve em uma assembleia. A frustração da negociação coletiva, ou seja, estou tentando negociar e não estamos chegando a lugar nenhum. O aviso prévio, avisar com antecedência de 48 horas ao empregador e à sociedade, em caso de serviços essenciais, de que ela que vai paralisar os serviços. E a garantia do mínimo necessário para os serviços essenciais. Quais são esses serviços essenciais? Transporte, saúde? Transporte, hoje basicamente transporte, saúde, geração de energia, fornecimento de água, esgoto, hospitais, enfim. Até pouco tempo atrás, na decisão do STF, não se podia colocar segurança pública, né, que a policial civil poderia fazer greve, mas desde abril o STF teria que é inconstitucional o policial civil fazer greve. Então, segurança pública não pode fazer greve, seja policial militar ou seja policial civil. A gente percebe aí quando uma greve é abusiva, declarada abusiva, ou quando não se cumprem os requisitos aí que a Justiça decidiu, manter o mínimo da frota, o mínimo de trabalhadores, é aplicada uma multa. Como essa multa é executada? Essa multa, ela é direcionada a alguém. Normalmente ela é direcionada, ou seja, a pessoa que tem capacidade para cobrar ou que tem direito sobre aquela multa é o empregador. Então o empregador pode executar. É uma sentença judicial, é um título judicial executivo que o empregador pode executar se lhe convier. Mas muitas vezes essa multa acaba entrando também como pauta de negociação, e sendo negociado entre empregador e empregado, e muitas vezes acaba sendo liberada, até mesmo para facilitar a negociação. Por isso, muitas vezes, algumas multas não são executadas, né? Elas entraram aí na negociação. O que diz a lei a respeito dos serviços públicos? Tem que manter um mínimo de quanto? Dos serviços essenciais, né, que a gente já falou. Exatamente. Você não pode paralisar. A lei não diz
um percentual específico de qual o mínimo necessário, mas ela fala que o essencial para que o serviço não pare. No caso de geração de energia, por exemplo, o contingente necessário para que não haja falta de energia. No caso do transporte público, vai variar de cidade para cidade, da quantidade de passageiros que depende daquele ônibus. No caso específico da greve do DF, a Justiça do DF entendeu que o mínimo necessário é 50%. Ela estabeleceu na liminar que obrigou os trabalhadores a voltarem a prestar o serviço, de que nos horários de pico, né, pela manhã, pela tarde, é 100%. O mínimo necessário é 100%, ou seja, tem que estar todo mundo trabalhando. E entre esses intervalos, 50%. Então, o mínimo que ela estabeleceu foi 50%. Foi critério do juiz. Tá ótimo, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com Carlos Hernani Dinelli, que é advogado e conversou com a gente a respeito do direito de greve, das regras que devem ser seguidas. Obrigada. Até uma próxima.